Oi, meu nome é Joaquim e nesse trabalho eu vou apresentar uma proposta de um aplicativo móvel com agentes de IA para o gerenciamento de estoque de uma loja de colchões. Bom, essa ideia do projeto ela veio de uma situação que eu vivi de perto, porque na minha família tem um negócio de colchões e boa parte do controle do estoque dessa loja era feito de forma manual, usando apenas anotações e planilhas simples. E eu via no dia a dia o tanto que isso era custoso para a loja, a nível de ser mais trabalhoso, né, fazer esse trabalho manual, e também a falta de segurança nesses registros, né? Acontecia muito de, por exemplo, ter no papel ali que tem 3 produtos no estoque, mas na verdade tinha 4. Além de que não tinha um controle de auditoria, né, de saída e de entrada de produtos. Então, esse controle manual é muito ruim para a loja. Então, basicamente, esse controle manual ele dificultava saber, né, exatamente quais produtos tinham entrado, quais tinham saído, quantos colchões ainda estavam disponíveis e quais clientes já tinham comprado na loja. Isso é uma dor também da loja, que era ter o controle de como os clientes se relacionavam na loja, a questão de vendas, qual cliente comprou o produto X, qual comprou o produto Y, ter registros de quantas vezes o cliente foi na loja. A gente não tinha muito esse controle lá. Então isso era outra dor. Então, basicamente por isso eu escolhi esse problema para o trabalho. É um problema simples, mas real, né? E que combina bem com a proposta do trabalho. E então, agora partindo para a proposta do aplicativo, né? O aplicativo proposto ele é uma versão inicial, então, de um sistema para poder ajudar no dia a dia da loja. Ele teria 4 módulos principais, que seria o módulo de produtos, ali o CRUD de produtos, então cadastrar colchões, consultar estoque e registrar a entrada desses colchões. O módulo de clientes, que seria o CRUD de clientes, cadastrar cliente com nome, telefone, endereço, essas observações. O módulo de vendas, que seria o CRUD de vendas, e ele ligaria um cliente com um produto vendido e teria um registro de quantidade, valor e data, e teria essa auditoria. E em cima de tudo isso, a gente teria um dashboard que ele mostraria informações básicas para poder apoiar as decisões gerais da loja. Então teria, por exemplo, produto com estoque baixo, quantidade de vendas e produtos mais vendidos, por exemplo. É, E então a regra mais importante do sistema seria que ao registrar uma venda, o estoque precisaria ser reduzido automaticamente. Além disso, também o sistema não deveria permitir uma venda caso não tivesse quantidade no estoque. É, E essa proposta ela não tenta resolver todos os problemas da loja, mas ela foca no essencial no momento, que seriam os produtos, os clientes, as vendas e também o dashboard ali, né? Bom, partindo para os agentes, para desenvolver esse aplicativo, minha proposta seria com 4 agentes. Então, cada agente ele vai ter uma responsabilidade específica, né? Isso é importante porque o enunciado deixa claro que um agente que faz tudo vira praticamente um sistema monolítico, não é a proposta. Então, os 4 agentes seriam um agente para arquitetura e regras do aplicativo, um agente para interface e acessibilidade, um outro agente para integração com APIs e, por fim, um agente para armazenamento e segurança de dados. E aí, com esses 4 agentes, o projeto ele vai cobrir bem as áreas trabalhadas no seminário. E, bom, explicando então melhor cada agente, eu vou começar pelo agente de arquitetura e regras do aplicativo. Bom, esse agente ele é responsável por definir a estrutura geral do sistema e as principais regras de negócio. As entradas desse agente seriam a descrição do problema da loja, a lista de funcionalidades desejadas e regras como, por exemplo, que uma venda reduz o estoque ou que uma venda precisa estar ligada a um cliente. E a saída dele seria a organização do aplicativo em módulos, né? A definição das regras principais e a orientação geral para a implementação do código. Então, esse agente ele se comunica com os outros porque ele fornece as regras que vão orientar a interface, a API e o banco de dados, que são os outros 3 agentes. E uma alternativa seria deixar cada tela definir suas próprias regras. Então, eu descartei essa alternativa porque ela poderia gerar inconsistência. Por exemplo, uma tela poderia permitir uma venda sem estoque e outra poderia bloquear. Então, como o estoque
correto é o ponto principal do projeto, as regras precisam ser centralizadas. Partindo para o segundo agente agora, o segundo agente seria o de interface e acessibilidade. Ele é responsável por pensar nas telas, no fluxo de navegação e no uso prático do aplicativo dentro da loja. Então, as entradas desse agente seriam os módulos definidos pelo agente de arquitetura, os dados que precisam aparecer nas telas e as restrições do modelo de dados. E a saída seria uma proposta de tela simples, cadastro de produto, por exemplo, cadastro do cliente, registro de venda e o dashboard. Esse agente também precisa considerar a acessibilidade, por exemplo, ter botões grandes, bom contrastes, textos claros, até porque o público que usaria seria uma galera com uma idade superior. E, e é basicamente isso. Agora, partindo para o agente de integração, o terceiro agente seria esse, então. Ele define como o aplicativo móvel conversa com o back-end. Então, as entradas desse agente seriam os módulos do aplicativo, o modelo de dados e as regras de negócio. E a saída seria uma API REST simples, com os endpoints, por exemplo, um GET para os produtos, um POST para os produtos, o GET dos clientes, POST dos clientes, o GET do dashboard e por aí vai. E esse agente ele precisa conversar com o agente de dados para saber quais entidades existem, né? Com o agente de interface para poder saber quais dados as telas precisam carregar e com o agente de arquitetura para poder respeitar as regras do sistema. E agora, o último agente, que seria o agente de armazenamento e segurança de dados. Ele seria responsável por definir o modelo dos dados e os cuidados básicos de segurança. As principais entidades seriam produto, cliente e venda, né? Como eu comentei, tem esses 3 CRUDs. E esse agente também pensaria em validações, como campos obrigatórios, e em segurança, por exemplo, com o login, para poder acessar o aplicativo e a proteção dos dados do cliente. Por fim, agora falando da coordenação entre os agentes, o fluxo de coordenação ele começa com a necessidade da loja. Então, o agente de arquitetura ele organiza as funcionalidades e define as regras principais. O de armazenamento e segurança define as entidades e os relacionamentos. O de integração de APIs cria os endpoints. E o de interface e acessibilidade monta as telas com base nas regras, nos dados e nas operações disponíveis. E depois disso, os agentes validam juntos se a proposta atende ao objetivo inicial. E quando houver conflito entre os agentes, o agente de arquitetura ele deve coordenar a decisão final, então ele é a voz maior, sempre considerando o objetivo principal, né? E é basicamente isso. Concluindo o projeto, ele propõe um aplicativo móvel simples para poder resolver um problema real, né, do controle de estoque da loja. Eu acredito que a divisão desses 4 agentes ajuda a separar as responsabilidades e evita que tudo fique concentrado em um único componente. E mesmo sendo uma proposta inicial, o aplicativo já cobre os pontos mais importantes ali que eu identifiquei de dores da loja. E com isso ele reduz as dependências dos processos manuais, que é o principal objetivo, e dá mais segurança para a rotina da loja, né? E também é bom deixar claro que eu usei o Codex para poder estruturar o texto do PDF, mas todas as decisões foi tudo coordenado por mim, né? E é isso. Obrigado.